Sim, a crise alimentar no Brasil é uma contradição impressionante. É um país que se tornou uma espécie de. Alcançou aquilo que a burguesia e os conservadores chamavam no passado de o celeiro do mundo. De fato, nos tornamos o celeiro do mundo, porque produzimos aqui em escala muito grande soja, porcos, para exportar, e agora arroz, e agora grãos, outros grãos de uso cotidiano no Brasil. E como a burguesia não tem nenhum, nenhuma veleidade na hora do lucro e não tem nenhuma regulação, não tem nenhum interesse do governo de coagir, de criar um programa de segurança alimentar na sociedade. O pouco que tinha foi desmantelado nos últimos anos de projeto de segurança alimentar. Então a burguesia se sente na total liberdade para vender onde pagar mais. E por incrível que pareça, foi exatamente o país que é combatido pelo governo atual que comprou, né, da burguesia brasileira a maior parte da produção de arroz, por exemplo, ao ponto de causar esta crise, que não é só conjuntural, isso faz parte de uma estrutura que o Antônio Macário é muito feliz nessa pesquisa que ele está fazendo, né, de ir em busca da gênese desse projeto chamado de neoliberal, que nós não podemos entendê-lo a partir daquela receitazinha dos economistas, do tripé macroeconômico. Quem utilizou aquela receita está passando vergonha, porque o governo Bolsonaro é o governo que mais baixou as taxas de juros. Então, os economistas, inclusive alguns do pensamento de esquerda que deram sustentáculo aos governos petistas, diziam uma das pernas do neoliberalismo é a alta taxa de juros para garantir autofinanciamento dos credores da dívida. Isso é verdade, mas o governo Bolsonaro foi o que mais baixou a taxa de juros, sem que com isso ele deixe de remunerar de forma extraordinária os bancos, né? Então tem outras estratégias aí. Diziam também que o neoliberalismo era simplesmente uma questão do velho tripé macroeconômico, né, de controle da inflação, do câmbio flutuante e as metas fiscais. Bom, não é isso. O problema é que o neoliberalismo nada mais é do que a forma de ser do capitalismo contemporâneo, que no Brasil precisou ser urdido antes mesmo do fim da ditadura. É essa pesquisa importante que o Antônio Macário traz aqui, de como a gênese deste ajuste estrutural da economia e da sociedade brasileira já estava sendo urdida quando a ditadura começa a dar sinais de esgotamento político, né? Porque a ditadura não consegue mais dar vazão aos impulsos políticos, às lutas políticas da sociedade, e a burguesia brasileira não é para iniciantes. Eles começam a pensar essa transição e aí vão beber nos clássicos do neoliberalismo, na escola de Chicago, mandam seus intelectuais para estudarem lá. É o caso de Paulo Guedes, por exemplo. Paulo Guedes, nessa época, já atuava ali no governo de Pinochet, ou talvez um pouco mais à frente, nos anos 90, onde ele deu um suporte fundamental na Universidade do Chile para esse governo. Então, os principais intelectuais da burguesia brasileira começam a ir beber nessas fontes e pensar na transição, em como fazer o ajuste no padrão de acumulação. Ora, na ditadura nós tínhamos um padrão de acumulação com forte presença estatal. A primeira coisa que tinha que fazer era quebrar essa perna. O padrão de acumulação tinha que se ajustar a uma exigência que era posta pela crise mundial, e aí para contemplar a sua pergunta, Vanderleia, uma crise estrutural do capital que colocava para a América Latina a necessidade de um ajuste em que o Estado, que tinha criado toda a infraestrutura, tinha criado as condições de acumulação de capital, agora teria que desestatizar o setor de infraestrutura, por exemplo, telefonia, de água, esgoto, de portos, aeroportos, afinal, toda a infraestrutura para a economia funcionar. Então, primeiro ajuste no padrão de acumulação de capital, que a burguesia sentia a necessidade de fazer. O segundo ajuste é que a burguesia via que o milagre brasileiro, baseado na ideia da industrialização rápida, já tinha se completado.
em 1973, 74, o milagre já se exauriu. Então a burguesia tinha que encontrar um outro caminho, que é exatamente o da reprimarização, combinar o capital monopolista que já tinham criado nas condições dali do período da ditadura, criado as condições históricas para essa fase superior do capitalismo, né? O capital financeiro com o capital monopolista já estava instalado, mas era preciso agora voltar àquela velha vocação do país celeiro do mundo. E aí começa o processo de reprimarização da economia brasileira, né? De valorizar o agronegócio, de trazer à tona esse sujeito, que inclusive no livro que Antônio Macari apresenta, aparecem esses sujeitos, né? A UDR, por exemplo, se foge ali, né, como um sujeito político que representa essa necessidade de mudança na estrutura econômica do país. Então, primeiro isso. Segundo isso, né, você retira o Estado, você desestatiza e você começa um processo de reprimarização da economia. A terceira coisa que quero citar, de muita importância, era que no período da ditadura, e principalmente no nacional-desenvolvimentismo, você tinha a ideia de uma proteção da economia, do mercado nacional, como um patrimônio da sociedade brasileira que necessitava ser preservado. Então, havia um conjunto de leis, de normas que regulava tanto a entrada como a saída de capitais, ainda que essa batalha tenha sido perdida já com a morte de Getúlio Vargas e fundamentalmente com Juscelino Kubitschek, mas ela se mantinha no nosso ideário e se mantinha com os ditadores. Ditadores, não dá para imaginar um general da ditadura militar brasileira entregando a Embraer. Não dá para imaginar, porque eles primeiro iriam lançar a mão da ideia da segurança nacional. Não dá para imaginar um general daquela época ali entregando a Petrobras, porque a ideia da segurança nacional e do mercado interno forte, de um mercado que se colocaria à altura da competição internacional. Então você tem essas mudanças no padrão de acumulação, e eu diria que foi isso que o PSDB fez nos anos 90. Ele se apresentou como a força política catalisadora desses interesses da burguesia para operar essa transformação do capital, do padrão de acumulação de capital, de uma presença marcante do Estado para uma situação de um Estado menos presente na economia, no sentido de investidor direto, né, da privatização. Mas tem um outro elemento aí, que é o da desnacionalização. Naquele dado momento ali, o texto do Chazin, que o Conexão Marxista está voltando a repaginar o José Chazin, é providencial quanto a isso. Ele enxerga que as mudanças que estão sendo impostas para os países latino-americanos, fundamentalmente, aquele ajuste espacial, se quiser utilizar a expressão do David Harvey, era que precisava abrir as fronteiras para o trânsito livre do capital, principalmente as corporações transnacionais e o capital rentista. Então você tem aí uma abertura absoluta das fronteiras nacionais, que é interessante, porque o neoliberalismo de Thatcher, se ele é cruel e ele faz a mesma coisa com os trabalhadores que se tentou fazer no Brasil, que se fez no Brasil, mas se ele desmonta a organização dos trabalhadores da mesma forma que desmonta no Brasil, essa é uma receita para o mundo inteiro, que está sendo gestada ali no evolver dos anos 80, da crise estrutural do capital, né, que estoura nos anos 70, e nos anos 80 estão tentando encontrar resolução para essa crise. Se isso ocorre, há uma certa identidade no projeto neoliberal, ocorre que, do ponto de vista da proteção do mercado interno, da economia interna desses países, avaliar a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos e Brasil no mesmo patamar é um erro. Aquela proposta do consenso de Washington, de abertura completa para as transnacionais, para o grande capital estrangeiro, é para fazer o ajuste espacial, completar o ajuste espacial que estava em processo na América Latina. Aquele conselho não é para a Inglaterra, não era para a França, era para a América Latina. Então você tem uma mudança no padrão de acumulação de capital que quem vai, e eu diria uma quinta característica, disse 4, dessa mudança, é que o capital financeiro está exigindo, por necessidade posta pela crise estrutural do capital, que você chamou
invocou aqui, Van, o capital financeiro estava exigindo um trânsito absolutamente livre em todo o globo. Era preciso abrir as portas de todas as nações para o grande capital financeiro, e, inclusive, isso foi feito muito antes do período que se implanta o neoliberalismo aqui, por conta do garroteamento da dívida externa brasileira, que essas organizações financeiras adquiriram um poder muito grande. Então, você abre para o capital financeiro e o padrão de acumulação adquire uma nova qualidade, que é o do rentismo. Então, você instaura o rentismo no país, já na passagem dos anos 80 para os anos 90, e passa a um novo padrão de acumulação com essas características, né? Primeira, privatização, retirada do Estado como investidor direto. Segunda, reprimarização da economia, né? Terceiro, abertura total das barreiras. Quarto, financiarização da economia e do rentismo. E quinta, criação de um projeto ideológico e cultural que, na época, um analista importante da Argentina, chamado Atílio Boron, dizia que o neoliberalismo obteve um êxito impressionante, que foi no plano ideológico e cultural. Mas não foi de graça. Foi exatamente porque eles criaram essas agências, trabalharam isso aqui no Brasil, e aí nós começamos a conviver, inclusive na esquerda, com aquela ideia de que classe social já não era mais uma categoria importante, nem de análise, nem de praxis, nem de enfrentamento prático. Que mais? Começamos a ver que o movimento sindical começou a se transformar em movimento de ONGs, né? E tudo isso é parte desse ideário neoliberal. E começamos a conviver com essa ideia da empregabilidade. Eu me lembro, no meu mestrado, que a gente chamou num texto de a ideologia do desespero, né? Diante do desespero do povo trabalhador, se trabalhou muito com a ideologia da empregabilidade e hoje do empreendedorismo. Então, o projeto neoliberal se pôs desta forma, muito antes dos anos 90. Mas ele vai emplacar fundamentalmente nos anos 90, e o PSDB foi essa força política que deu solda a esse projeto de reestruturação do padrão de acumulação de capital e da ideologia que legitima esse padrão de acumulação, que é o neoliberalismo.